boa tarde para você que está assistindo ao Semanário junto com a gente. Eu já agradeço pela sua audiência. E hoje a gente está aqui com um convidado muito especial que vai falar sobre um tema muito importante para a gente, que é o Franz Castro. Ele é Master Coach. Tudo bem, Franz? Tudo bom, Yara. Prazer ter você aqui, ter o Walker aqui que está fazendo essa filmagem com a gente. E ao telespectador que está nos assistindo, eu espero poder ajudar vocês de alguma forma. A minha gratidão, a minha generosidade com vocês e o meu abraço, aguardando vocês aqui para a gente poder começar esse programa. Bom, muito bom. Então a gente vai, já que ele já explicou um pouquinho do que a gente vai falar, essas palavras bonitas, gratidão, abraço, a gente vai falar hoje sobre inteligência emocional. Às vezes a gente confunde, né, o que é a inteligência emocional. Existem diferentes tipos de inteligência e antes dele poder ajudar a gente um pouquinho a entender um pouco mais sobre a gente mesmo, dar algumas dicas para o nosso dia a dia, eu queria pedir para você, Franz, explicar um pouco para mim e para quem está em casa o que é a inteligência emocional. Bom, Yara, a inteligência emocional é a capacidade de você se conhecer e conhecer o próximo. Você não consegue conhecer ou se relacionar com as pessoas se primeiro você não se conhecer. No coach nós temos uma questão que a gente diz que é assim: por que continuar sendo você mesmo se você pode ser ainda melhor? E para você ser melhor, você precisa se conhecer. Você só pode dar aquilo que você tem. As pessoas dizem que amam, mas você só pode dar aquilo que você tem. As pessoas dizem que são felizes, mas o quanto você é feliz, o quanto você comunica isso com atos, palavras e ações. Então é quando você consegue comunicar aquilo que você realmente é que você começa a desenvolver a sua inteligência emocional. Que não necessariamente tem a ver, às vezes a gente pega essa questão da inteligência como se fosse simplesmente o conhecimento, né? A questão do que você estudou, claro, ou uma faculdade, é uma coisa totalmente diferente. Eu posso ser super estudada, exato, ter vários diplomas, mas não me conhecer, é isso? Pode, a pessoa pode ter muito conhecimento e pouca sabedoria. Nós dizemos que a inteligência emocional ela é a sabedoria, porque sabedoria é saber fazer, é saber aplicar, é saber comunicar aquilo que você tem. Já o conhecimento, ele só gera mais conhecimento, é aquilo que você falou. Uma pessoa estuda, faz uma faculdade, aí ela faz um mestrado, faz um doutorado, e você pergunta para ela, por que você fez todos esses cursos? Ela fala que eu queria conhecimento. Você vira para uma pessoa que ela tem inteligência emocional e pergunta para ela, por que você fez todos esses cursos? Aí ela fala, porque eu tinha uma meta, eu tinha um objetivo, porque eu sabia onde eu queria chegar, e esses cursos iam complementar aquilo que eu utilizo. Ela aplica aquilo que ela aprendeu, ela traz para o cotidiano, para o dia a dia. O conhecimento sem aplicação, ele é só conhecimento. O conhecimento com realização é a sabedoria. Entendi. Então assim, Franz, no caso do conhecimento, a gente tem esses meios de buscar, né? De ir à escola, de fazer uma faculdade, de fazer um curso, de acordo com a sua área de interesse, claro, de acordo com a sua necessidade. Mas e essa inteligência emocional, como é que a gente consegue ter? Uma coisa que você já tem, uma coisa que você consegue... Se você não tem, você pode aprimorar também, igual o conhecimento que você tem condição de adquirir. Como é que a gente faz para ter inteligência emocional? Olha, o primeiro passo para você ter inteligência emocional começa na família, começa no lar. Uma criança, quando ela nasce, ela é como um HD externo do computador. É como aquele pendrive que você comprou que vem sem informação nenhuma. E ela tem duas matrizes de informação, papai e mamãe. Algumas coisas ela vai atrair para si e outras ela vai afastar. Eu vou citar um exemplo bem curtinho. Vamos imaginar que a mãe tinha uma mãe que era muito carrasca, jogava muito duro, como as pessoas falam, né, no cotidiano. A mãe, então, se torna muito permissiva com o filho. O filho não gosta daquele comportamento e se torna duro. E aí as pessoas falam assim, nossa, você parece demais com a sua avó. Mas, na realidade, ela afastou o comportamento da mãe e atraiu o comportamento da avó. Então, toda a inteligência emocional, ela começa na família, através principalmente do amor, da comunicação com atos, palavras e ações. Você quer que seus filhos sejam bem-sucedidos? Ame-o de forma verdadeira de 0 a 12 anos de idade, com palavras, atos e ações. Estimule para que ele conheça quem ele é de verdade. Os filhos que não sabem quem são, eles ficam fazendo coisas o tempo todo para agradar quem eles não gostam, justamente para ter esse amor que eles não tiveram dos pais. Você vê aquele adulto que ele brinca o tempo todo, não leva nada a sério, quer chamar a atenção o tempo todo, como se fosse uma criança pequena,
ele geralmente não teve essa inteligência emocional. Ele não foi amado o suficiente, não foi abraçado o suficiente, não foi tocado o suficiente, e aí ele busca isso depois. Mas tem como você trabalhar. Era isso que eu perguntava. Você citou isso de esse contato, esse afeto, esse trabalho da família do 0 aos 12 anos de idade. E aí, se digamos hoje, eu tenho 25, se nada disso aconteceu na minha vida, ainda tem como, digamos assim, recuperar? A gente tem como enxergar isso, mudar, por exemplo, esse adulto que não talvez tenha tanta responsabilidade ou seja muito brincalhão, não leve as coisas a sério, ele tem como reverter esse quadro e conseguir chegar a essa maturidade, a realmente agir como um adulto? Sim, tem como você fazer um trabalho. Daí existe o coach, que é quem faz esse trabalho, de você trabalhar a inteligência emocional. A gente tem ferramentas onde nós vamos identificar o quê? As crenças dessa pessoa. E as crenças é justamente o que foi embutido nele de 0 a 12 anos. Se ele foi valorizado, se ele se acha capaz, se ele se acha merecedor, se ele realmente sabe quem ele é. Quando nós identificamos isso através do trabalho e das ferramentas que nós usamos no coach, aí nós vamos agora trabalhar com outras ferramentas para que ele desenvolva essa inteligência. Nós do coach trabalhamos com 3 fatores para poder trabalhar a inteligência emocional. Uma são os livros, para trabalhar o cognitivo dele. A outra são filmes que nós temos voltados para a inteligência emocional. E o outro fator que nós trabalhamos são os exercícios rotineiros que a gente passa para que ele faça em casa e exercícios também que ele faz na sala de aula com a gente, aqui na sala de entrevista onde nós estamos aqui fazendo. Entendi. E assim, seria interessante talvez para quem ainda não sabe ou não entendeu, você diferenciar um pouquinho essa questão do coach para um terapeuta ou para um treinador, caso a pessoa esteja traduzindo literalmente do inglês, explicar realmente qual é esse papel do coach, o que a pessoa pode esperar disso, porque às vezes pode não estar tão claro para quem está assistindo. Claro. Bom, quem é o coach? O coach é um profissional que ele é um parceiro seu. Como você mesmo falou, ele tem uma diferença. O coach ele não é um terapeuta, ele não é um psicólogo, ele não é um psiquiatra, ele também não é um mentor, tá? Cada um desses profissionais tem o seu papel, tem a sua função, são profissionais fantásticos, assim como o coach também o é. O coach é uma profissão que já é regulamentada nos Estados Unidos. Ela começou com os atletas de alta performance nos Estados Unidos e você vê que os atletas nos Estados Unidos, eles têm uma capacidade de, durante os esportes, eles se manterem muito tranquilos, muito equilibrados, mesmo quando estão na adversidade, né? O Barack Obama, que foi o presidente dos Estados Unidos agora, ele tinha coach, então ele já vem sendo difundido nos Estados Unidos e aí ele veio para o Brasil. E o que o coach faz? O coach, ele identifica como você está hoje. E a gente identifica isso em várias áreas. Na área espiritual, emocional, financeira, intelectual, profissional, emocional, na saúde, no servir, com os filhos, no casamento. Franz, como a gente pode usar essa inteligência emocional dentro da família? Como você explicou pra gente no bloco passado, essa inteligência emocional justamente vem de casa, né? Os pais passam muito disso para as crianças de 0 a 12 anos, que você contou pra gente. E como é que é isso, assim? O que a família realmente pode passar? Tem como os pais, assim, terem essa consciência de que eles estão passando isso para os filhos? Eles podem fazer, como assim, um planejamento? Eles podem saber o que devem passar para as crianças? Ou isso é um processo mais natural, automático? Na realidade, é um processo natural, mas também pode ser um processo programado. Pode ser um processo planejado. Quando você tem os seus filhos, que são um planejamento que a família tem, até mesmo quando você não planeja, você quer que ele seja o mais bem-sucedido possível. A questão é que os pais querem que os filhos sejam eles. E esse é o grande desafio da inteligência emocional. Os filhos têm que ser eles mesmos. Cada pessoa é um ser único e tem a sua identidade, tem a sua capacidade e tem o seu merecimento. Crianças que não sabem quem são, não fazem o que deveriam fazer e não se acham merecedoras das coisas. Só que elas são um reflexo de quem os pais são. Se o pai não sabe quem ele é, e aí eu gostaria de fazer essa pergunta olhando para o telespectador e perguntar para você, quem é você? Você sabe me dizer aqui agora quem é você? Se você parasse em frente ao espelho e olhasse para você mesmo, você saberia dizer quem é você? Não essa identidade sua que está lá, o seu RG, não quem você diz que você é, mas você de verdade, você saberia dizer quem você é?
Para você ter filhos vencedores e campeões, você primeiro precisa saber quem você é. É o primeiro passo. O segundo passo é você amar o seu filho. Como? Abraço, olho no olho com seu filho, elogie o seu filho, estimule ele, crie neles valores fortes, valores que venham fazer com que ele seja um campeão. Você já falou para o seu filho que ele é um vencedor? Você já falou para o seu filho que ele é um campeão? Você já falou para o seu filho que ele é uma bênção de Deus na sua casa? Que ele é tudo aquilo que você sonhou? Você já falou para ele o quanto você o ama? Ou você é uma pessoa que fica esperando o seu filho cometer um erro para chamar ele de burro, para falar que ele não pode, que ele não consegue, fica estimulando valores negativos no seu filho? Você tem que estimular valores positivos, você tem que falar e dizer o que você quer que o seu filho seja. Aconteceu um fato interessante com a minha filha. Eu voltei da minha formação e a minha filha chegou e trouxe para mim o boletim dela. Tinha algumas notas que não estavam boas. E aí ela veio tal e falou assim: papai, eu estou com as notas que não estão boas. Eu falei: minha filha, realmente suas notas não estão boas. Eu quero te fazer uma pergunta, mas antes de eu te fazer a pergunta, eu quero falar algo com você muito importante. Eu quero dizer para você que eu amo você, independente das notas que você tira. Você é especial para mim e para sua mãe. Você é aquilo que nós sonhamos como pessoa. Agora eu vou te fazer uma segunda pergunta. Se você continuar tirando essas notas, o que vai acontecer? Pai, eu vou perder de ano. E vai ser responsabilidade de quem, minha filha? Vai ser responsabilidade minha. Que decisão que você toma? Pai, de estudar e recuperar essas notas. Eu falei: muito bem. Mas você precisa das notas para que eu ame você? Não, pai. Você me ama por quem eu sou. Isso aí. Se você tirar notas boas, eu vou ficar alegre. Mas eu vou continuar te amando. Com boas notas ou com notas ruins. Outro fator importante é você descobrir a habilidade do seu filho. Cada pessoa nasce com uma habilidade. Dentro dessa habilidade você tem uma paixão, que pode se tornar um hobby ou uma remuneração. Já que nós estamos falando de inteligência emocional, vamos falar, por exemplo, de Augusto Cury. Ele foi lá, a habilidade dele, escrever livros. Escreve como ninguém. A paixão dele, escrever sobre inteligência emocional. Ele poderia ter deixado isso como um hobby, ter seguido outra carreira, ou ele poderia transformar isso numa remuneração. E foi isso que ele fez. Pessoas que amam o que fazem, elas continuam trabalhando por toda a vida. Elas só mudam a forma de trabalhar, mas elas amam o que elas fazem, elas não trabalham pelo dinheiro, o dinheiro é a consequência. O Augusto Cury, quanto mais ele escreve, mais livros ele vende, mais dinheiro ele ganha, mais você paga para poder assistir ele falando. Você quer que seu filho seja um campeão? Descubra a habilidade do seu filho, veja dentro dessa habilidade a paixão que ele tem e faça com que isso se torne uma remuneração. Isso é muito importante, principalmente nesse período de adolescência, né, início da vida adulta, que existe essa pressão, às vezes o pai ou quer que o filho siga a profissão dele, ou siga a profissão que ele queria ter e por alguma razão não pôde ou não conseguiu. E às vezes a criança ou adolescente tem medo, né, de dizer aquilo que quer ser, principalmente se não forem aquelas profissões mais tradicionais, se ela quiser um lado mais artístico ou uma profissão que talvez teoricamente não tenha aquela remuneração, ou seja muito diferente do que, às vezes ela vem de uma família de advogados ou de médicos ou de professores e ela não quer nada daquilo. E às vezes existe essa dificuldade, né, dos pais entenderem isso, aceitarem, até incentivarem o que o adolescente realmente quer, quem ele é. Exatamente. Na realidade, os pais são os primeiros heróis que nós temos. Se nós fôssemos falar de super-heróis, o pai e a mãe são os dois primeiros super-heróis. É como se fosse o super-homem e a mulher maravilha de toda criança. Quando eu descubro a habilidade desse filho meu, eu começo de novo a estimular essa habilidade, ao invés de querer que ele seja aquilo que ele não tem habilidade. Vamos imaginar alguém que usa a mão direita, que é destro. De repente eu amarro a mão direita dele e falo: agora você vai usar a mão esquerda. E isso eu vou estimulando constantemente para ele usar uma mão contrária à habilidade que ele já tem natural. E vai dar muito mais trabalho para poder ele conseguir isso. Eu falo que o vestibular é como se fosse o carro. E o nome desse carro chama vida. E na frente desse carro está o pai e a mãe. No banco de trás estão os filhos, que ficaram lá a vida toda. Quando os filhos completam 18 anos, vão fazer o Enem e decidir a profissão que eles vão seguir, o pai e a mãe saem do volante e fala: dirige o carro. E aí, como é que você faz? Agora vamos imaginar que de criança o pai já identificou a habilidade desse filho e ele estimulou e ele preparou. E esse filho dele se tornou um perito naquilo que ele faz.
Quem é perito no que faz, eu vou usar, se você me permite, eu gosto muito do livro de Provérbios, que é um livro de sabedoria, e aqui eu não estou falando de religiosidade, mas estou falando de sabedoria. E lá diz assim: conhece um homem perito naquilo que faz, será colocado entre reis. Se você é um perito naquilo que faz, você sempre será bem remunerado. Mas para nós da inteligência emocional, o sucesso não se resume só a dinheiro. O sucesso é família, saúde, emoções, intelectual, profissional, servir ao próximo. Se você tem dinheiro e não serve as pessoas e não ajuda ninguém, que tipo de pessoa você é? Se você conquistou muito sucesso, mas e sua família ficou para trás, seus filhos se perderam pelo meio do caminho e descobriram outros heróis. O herói dele passou a ser o coleguinha da rua que às vezes usava droga porque você era ausente. O que valeu o seu sucesso? Então o sucesso, ele é um todo. Então eu agradeço você que acompanhou a gente, agradeço ao Franz por ter participado, passado tantas coisas pra gente, e se de tudo que ele passou, a gente poder pelo menos tirar isso do abraço, já é válido. Então a gente convida vocês a tentar em casa, né, implementar isso no dia a dia, porque eu acho que vai fazer toda a diferença. Muito obrigada por vocês que nos acompanharam. Agora vamos dar um abraço. Vamos dar um abraço. Sem tapinhas. Sem tapinhas. Porque senão o nosso cérebro entra em estado de defesa e aí ele não funciona. Lado esquerdo com lado esquerdo, coração com coração. E apenas permite com que a outra pessoa sinta que você tem empatia por ela, que você realmente a respeita e sabe que ela é importante na sua vida. Vamos lá? Vamos tentar?